de bola. Notícias do esporte. Notícias do esporte. Com Francisco José. Notícias esportivas. Olá, boa noite, ouvintes da Rádio Atual. Estou chegando para apresentar mais um programa Comunidade Esportiva nesta segunda-feira, hoje, dia 1º de setembro de 2025, início de semana, e nós estamos chegando aqui através da Atual Web Rádio Natal. E nós vamos aqui trazer as informações, futebol das comunidades, o futebol também no interior do estado. Vamos começar falando aqui, dizendo que tivemos aí um fim de semana não muito bom, né? Um fim de semana ruim para o futebol profissional do Rio Grande do Norte, inclusive para a ABC e América, né, que são os nossos representantes atuais no Campeonato Brasileiro na Série C e na Série D. O ABC teve decretada a sua queda, né, para a Série D. O ABC que durante esse campeonato, né, não teve sucesso, mesmo jogando em casa, jogando aí em seus próprios domínios, lá no Frasqueirão, mas mesmo assim o time do povo realmente não conseguiu, né, ter êxito. Incrível, né? Não venceu nenhuma partida jogando aqui em Natal, lá no Frasqueirão. O América também acabou sendo também derrotado, né? Na primeira partida, pela quarta, né? O América jogando lá na Arena Pernambuco, diante da equipe do Santa Cruz, lotado, né? A torcida do Santa Cruz realmente lotou, tomou conta lá do Arena Pernambuco, e realmente o América foi vencido pela equipe do Santa Cruz por 1-0, né? Um gol realmente no final do jogo, onde o América também teve uma grande chance, né? Uma grande oportunidade de até sair na frente do marcador, mas acabou desperdiçando, e aí realmente não deu. Agora vamos ouvir na entrevista coletiva do técnico Gerson Guzmão, após o jogo diante da equipe do Santa Cruz. Boa noite. Primeiro, falar para o nosso torcedor que resultado ruim, mas que nós vamos trabalhar muito essa semana para reverter essa situação e buscar a nossa classificação. O torcedor pode ir confiante para a arena, pode acreditar na equipe, que nós vamos entregar tudo que tiver ao nosso alcance para reverter esse placar e buscar a classificação. Sabemos que vai ser mais um jogo difícil, equilibrado, como foi esse. Entendo que o adversário começou melhor, né, em termos de controle do jogo, e depois na metade do primeiro tempo a gente equilibrou e teve as chances mais claras, mas foram poucas oportunidades, né, acho que 2 claras para cada equipe, e infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol, mas a responsabilidade é do treinador. Vou valorizar muito a entrega dos meus atletas, num jogo difícil, né, com uma pressão forte, mas tenho total convicção no nosso elenco, no nosso grupo, que a gente vai fazer um jogo diferente, um jogo melhor, e vamos buscar um resultado positivo. E agora vamos ao giro das notícias do futebol amador, do futebol das comunidades, do futebol do interior. E aí vamos passando logo a bola lá para o nosso amigo Netinho, Neto Locutor, lá de Punaú. Boa noite, Neto! É isso aí, Francisco José, boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizado neste momento ouvindo esta programação maravilhosa, né, que fala sobre o esporte. Passando aqui os resultados do nosso campeonato, nosso município aqui de Rio do Fogo, que começamos no sábado, tivemos umas grandes rodadas, começamos aqui no sábado, e o jogo de sábado, que foi um grande clássico no Arena Zumbi, né, São Paulo de Punaú e Corinthians de Vila Punaú, né, ambos de Punaú, as equipes, um grande clássico.
Na categoria juvenil, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1. Lembrando que o Corinthians venceu na categoria juvenil de virada, né? O time do São Paulo, que estava vencendo o marcador de 1-0. O Corinthians foi lá, empatou e virou a partida, né? Já na categoria titular, meu amigo, foi um grande jogo de emoção. São Paulo 1, Corinthians também 1. Esse jogo ainda está indefinido, né? Sobre a classificação, que esses dois ainda brigam por classificação, não automaticamente não está classificado ainda. Foi um grande jogo. E vou passar também o resultado do jogo de domingo, viu, amigo Francisco José? No domingo, pela manhã, um jogo que estava atrasado, né? Criciúma entrou em campo, que esse jogo que estava atrasado. Criciúma e Atlético Zumbi, né? Atlético Zumbi, Criciúma e Atlético Zumbi. Na categoria juvenil, o Atlético Zumbi venceu o Criciúma de Vila Punaú por 2-0. Na categoria juvenil, saiu 2-0 para o Atlético de Zumbi. Já na categoria titular, também emoção, um grande jogo, 1-1 no placar. Esse jogo foi às 8 horas da manhã do domingo. E logo em seguida tivemos um grande clássico, um clássico municipal aqui do nosso município, né? Entre Portuguesa de Zumbi e Palmeiras de Punaú. Isso mesmo, Palmeiras de Punaú, um grande duelo entre Palmeiras e Portuguesa. Na categoria juvenil, a Portuguesa venceu o Palmeiras de Punaú por 2-0. E já na categoria titular, meu amigo, foi um grande jogo, um jogo de emoção, foi decidido em detalhes, né? A Portuguesa, logo no comecinho do jogo, com 5 minutos de jogo, perdeu seu atleta, né? Foi expulso, com 5 minutos do primeiro tempo, e foi um jogo equilibrado, né? Até o primeiro tempo, aliás. Aí o Palmeiras teve uma grande falta ali, a Portuguesa fez uma falta na entrada da área ali da Portuguesa, e o cara foi lá e fez um golaço, né? Um golaço mesmo de profissional, e abriu o placar, né? O Palmeiras fez 1-0 e logo em seguida fez 2-0, fechou o jogo, o Palmeiras vencendo no marcador de 2-0 a Portuguesa de Zumbi. Também ainda indefinido esse resultado assim para Palmeiras e Portuguesa, né? Ainda não garantiram a sua classificação, ambos não conseguiram os pontos, os objetivos, mas vai ser um jogo em detalhes também, porque tem muito o que acontecer nesse campeonato municipal de Rio do Fogo. E ainda informando a vocês, ouvintes, a vocês que estão ligados no futebol, não é isso? Lembramos que já vamos aqui antecipar, né, a rodada do final de semana que vem. No sábado, o Vila Nova de Vila Punaú entra em campo para enfrentar a Inter de Pititinga, isso mesmo, entra em campo no sábado, às 2 horas da tarde, entra em campo para enfrentar o grande Inter de Pititinga. E já no domingo, o Sport de Punaú entra em campo para enfrentar o Fluminense de Rio do Fogo. Esse vai ser o jogo que vem aí no próximo final de semana. Valeu, meu amigo, boa noite a todos, que Deus abençoe. Aqui é Netinho que está passando as informações, Netinho, locutor de Punaú, passando as informações do futebol aqui da nossa região. Valeu, meu amigo Francisco José, um abraço. Ok, Netinho, boa noite, obrigado pelas informações, meu amigo. De Punaú, Netinho, eu passo a bola agora para o Galo de Ouro, lá de Ceará-Mirim. Bora, Galo! Muito boa noite, Francisco José, boa noite a todos. É um prazer enorme voltar a falar com você, meu irmão. Muito obrigado pelo espaço, viu, desde já. Vou falar da Copa dos Campeões. Copa dos Campeões que acontece aqui em Ceará-Mirim. Ontem tivemos 2 jogos de quartas de finais da Copa dos Campeões no estádio Bragança, a Gaiola do Bem-TV, na comunidade de Capela. Às 14 horas tivemos um jogo intermunicipal, hein? A equipe do Fluminense de Primeira Lagoa, município de Ceará-Mirim, que enfrentou o Juventude de Santa Luzia, município de Touros. E o detalhe é que aos 7 minutos do primeiro tempo, o time do Juventude abriu o marcador com o João Maria de cabeça, e o Fluminense empatou aos 37 minutos do segundo tempo, gol de pênaltis de Thales, deixando tudo igual. E o jogo terminou empatado em 1-1,
E o jogo foi definido nas cobranças de penalidades máximas, onde o Fluminense venceu pelo placar de 6-5 nas cobranças de pênaltis. No segundo jogo, às 15h30, tivemos também um jogo de bola sensacional, viu, Francisco José? Onde a equipe do Santa Cruz, município de Nova Descoberta, né, que é o município de Almo Marinho, enfrentou o Barueri de Primeira Lagoa, que é o município de Ceramirim. E o detalhe é que realmente aos 18 minutos do primeiro tempo, o Barueri levou 1-0, né? O Santa Cruz abre o marcador com o Nenê, irmão do Elivelton, que jogou no ABC. Inclusive o próprio Elivelton estava em campo ontem. Um timaço, a equipe do Santa Cruz fez 1-0. E no final do jogo, aos 40 minutos, né? O time de Primeira Lagoa empatou o jogo com o Mauri Pancadinha. E o detalhe também foi para os pênaltis. E a equipe favorita, que era a equipe do Santa Cruz, acabou perdendo nos pênaltis para a equipe do Barueri pelo placar de 4-3. Portanto, classificados o Fluminense de Primeira Lagoa e a equipe do Barueri de Primeira Lagoa. E o detalhe, ambos irão se enfrentar, né, na semifinal aqui do grupo de Capela, né? O detalhe para você entender, a Copa dos Campeões é um polo aqui em Capela e um polo lá em Sítio, no campo do Vasco de Sítio, né? Onde vai sair o campeão do grupo de Capela e o vice, e vai sair o campeão e o vice do grupo de Sítio, né? O campeão de ambos os grupos irão se enfrentar na grande final. E os perdedores irão fazer o jogo de terceiro e quarto colocado. Lembrando que a premiação vai ultrapassar os 24 mil reais, hein? O campeão vai levar 10 mil mais troféu e medalhas. Vice-campeão, 5 mil mais troféu e medalhas. Terceiro colocado, um troféu mais 3 mil. Quarto colocado vai ter 2 mil reais mais troféu. Artilheiro, 250 mais troféu. Melhor goleiro, 250 mais troféu. Conseguimos aí brinde, né? Através de um patrocinador que vai dar 1.000 reais para uma equipe do grupo de Capela, a equipe que levar mais torcedor a campo, e 1.000 reais também para a equipe de Sítio, né, do grupo de Sítio, que justamente isso é um bônus, né, que vai ser transformado aí em material esportivo para as equipes. E ainda tem aí uma doação de uma bola oficial, no valor aí de 500 reais, né, uma bola muito boa, de uma grande marca, tá certo? E com certeza nós vamos aí ultrapassar a premiação de 24 mil reais. Então, desde já, muito obrigado pelo espaço. Tenha todos uma ótima noite, né? Estou aqui na sintonia, viu? Um grande abraço, muito obrigado. E para mim concluir, no último sábado aqui em Ceramirim, no estádio Robertão, a seleção de Ceramirim, né, no Matutão, categoria quarentões, enfrentou a seleção de João Câmara, né? Onde a seleção de Ceramirim venceu pelo placar de 3-0. Próximo confronto será Ceramirim com a cidade de São Miguel do Gostoso. Um grande abraço, meu querido. Obrigado pelo espaço, viu? Deus te abençoe. E daqui a pouquinho, você já iniciou aí, né, falando sobre esse Matutão. Daqui a pouquinho eu vou trazer todos os resultados desta primeira rodada do Matutão Master Quarentão. Vamos falar agora da Copa GAP, que terá a grande final também no próximo domingo, dia 7, lá em Nízia Floresta, entre a equipe do Arsenal de São José de Mipibu, diante da equipe da seleção de Canguaretama. Portanto, próximo domingo haverá essa grande final. Vamos trazer aqui o Maninho, lá de São José de Mipibu, também com as suas notícias sobre esse jogão de bola. Boa noite, Maninho! Boa noite, meus amigos que fazem a Rádio Web Natal e a todos os ouvintes. Essa semana, né? É a semana de decisão, a grande expectativa
para a decisão da Copa Metropolitana de Futebol AGAP categoria 60, entre as equipes do Arsenal Esporte Clube de São José Pebu e a seleção de Canguaretama. Passando as comemorações do Arsenal, né, que se encerraram ontem, 72 anos de fundação, de existência, né, no esporte, no futebol. Vamos agora trabalhar justamente a final, né, trabalhando na final. Como eu falei, a expectativa é muito grande, já começamos a organizar toda a estrutura para o próximo domingo. A gente está lá na cidade de Nisa Floresta, né, fazendo essa grande final, né? Com certeza, também a equipe de Canguaretama, a seleção de Canguaretama, está também com a mesma expectativa, né? Vai ser um grande jogo, certo? Um grande jogo, e com certeza também vai dar um excelente público, né? Das duas cidades e da própria cidade de Nisa Floresta do Porto, que o pessoal gosta muito do futebol. Então era isso que eu tinha para passar para vocês. No decorrer da semana, lá para quinta, sexta-feira, a gente fala de novo sobre a final da Copa Metropolitana de Futebol AGAP categoria 60, que será no próximo domingo, né, dia 7 de setembro, no distrito do Porto, em Nisa Floresta, né? Entre a seleção do Arsenal e entre a equipe do Arsenal e a seleção de Canguaretama. Uma boa noite a todos e estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Obrigado, maninho. Obrigado também pelas informações e boa sorte, viu? Boa sorte aí para as duas equipes aí, né? Tanto para o Arsenal de São José. O Arsenal é uma tradicional equipe, né, do futebol do interior. Até com relação a esse matutão que nós falamos aí, né? Eu acredito que o Arsenal já disputou vários matutões também, né? Então é uma equipe que tem história também no futebol amador do Rio Grande do Norte, né? Inclusive estava comemorando, né, aniversário essa semana passada, aniversário de fundação, de fundação da equipe do Arsenal, lá de São José de Mipibu, onde passou grandes atletas, né, jogadores que realmente se tornaram profissionais no futebol brasileiro, né? Isso aí, né? Passaram por a equipe daqui também, a equipe fora daqui do estado do Rio Grande do Norte. Vamos abrir o espaço agora para as mulheres. Sim, aqui também é falando do futebol feminino, gente. Falamos também, aqui é tudo. Aqui realmente a Rádio Atual acolhe tudo, né? Futebol masculino, futebol feminino. Então, o futebol, a comunidade esportiva trazendo as informações do futebol amador. Vamos trazer agora a Rosiele, que ela vai falar sobre uma Copa, a Copa Marta, né? Que está acontecendo aí. Vamos lá. Fala, Rosiele, boa noite. Oi, querido amigo Francisco, boa noite, tudo bem? Estou mandando aqui essa tabela atualizada da Copa Rainha Marta, para você passar aí as informações aos rádio ouvintes. Nós estamos nessa última rodada para esse final de semana, dias 6 e 7. Vão haver 2 jogos que vão definir os próximos semifinalistas, né? No dia 13 vai ser o dia dessa grande semifinal, que vai acontecer no Frasqueirão. E dias 6 e 7 sairão os 2 últimos semifinalistas, né? Já estão aí nas semifinais o CDC Gramoré e o Madalena, aguardando aí os vencedores dos confrontos entre Tigres e União FC de Parnamirim e Esporte União e Seleção de Caicó. Então, nesse próximo final de semana, no sábado, União e Tigres se enfrentam para definir o próximo semifinalista. E no domingo, o Esporte União enfrenta a Seleção de Caicó, um jogo de volta, para definir quem vai ser o último semifinalista. E o jogo da semifinal vai ser no dia 13,
E a final vai ser no dia 14, ambos lá no Frasqueirão, definindo quem vai ser o representante da etapa RN, que vai representar o Rio Grande do Norte em novembro na etapa nacional lá em Maceió. Ok. Muito obrigado aí, Ruziele, pelas informações aqui conosco também, trazendo as informações do futebol feminino. A Ruziele, que é a presidente da equipe do Sport União, né? Foi a grande campeã da Copa GAP de futebol feminino 2025. Uma competição que foi organizada aí pela GAP, né? Com grande sucesso e acabou sendo a Sport União, sendo a campeã dessa competição. Continuando aqui com a nossa programação, vamos já também falar aqui do futebol das comunidades, né? Trazer os resultados aqui também do futebol das comunidades aqui em Natal. Mas antes vamos falar do Matutão, que teve início nesse final de semana, como já o Galo de Ouro já iniciou, né? Com a participação de 18 equipes, divididas em 6 grupos, o Matutão Master Quarentão teve início neste final de semana, no interior do estado. E vamos aos resultados da primeira rodada. Grupo A, Carnaubais 0 e Panguaçu também 0, lá em Carnaubais. Grupo B, Udinese 0, Angicos 3. O jogo foi realizado na cidade de Lages. Grupo C, Pedro Avelino 1, Afonso Bezerra também 1. O jogo foi lá em Pedro Avelino. Grupo D, Tocantins 1, Serra do Mel 2, lá em Porto do Mangue. Grupo E, Areia Branca 0, Baraunas também 0. O jogo realizado em Areia Branca. E no grupo F, Ceará Mirim 3, João Câmara 0. O jogo foi realizado na cidade de Ceará Mirim. Vamos trazer as notícias do futebol das comunidades aqui em Natal. E para iniciar, começamos falando do campeonato do Solidade 2. E atenção, hein? Solidade 2 pela categoria Master. À tarde tivemos Fluminense 0, Amigos 3. E à noite, hein? Já na fase de mata-mata das quartas de finais do Campeonato Solidade 2, na categoria Novos, o Atlético Pompeia e o RV empataram em 0-0 no tempo normal. E nos pênaltis, nas penalidades máximas, o Atlético Pompeia 3, o RV 4. E o Atlético eliminado da competição. O Atlético que realmente é uma grande equipe, é uma das equipes, a atual campeã, né, do campeonato, e tinha tido, até sabe, era tida como uma das favoritas para chegar novamente ao título, à final dessa competição. Mas infelizmente ficou pelo caminho, né? O RV aí realmente se classificando e agora indo adiante, né? E o Atlético agora tão somente aguardar a próxima temporada. Onde eu quero aqui mandar um alô para o nosso amigo Omar, que é o presidente da equipe do Atlético Pompeia. Lá no bairro de Cepe Rosado. Alô, Eudo José, meu amigo Eudo José, um abraço, boa noite, meu amigo. Vamos aos resultados de Cepe Rosado. São Cristóvão 3, Santa Cruz 1. Esse jogo aí foi válido pela categoria cinquentão, hein? E pela categoria Novos, tivemos Náutico 2, Trindade 0. Isso, portanto, foi os resultados lá de Cepe Rosado. Continuando aqui falando do campeonato dos bairros, das comunidades aqui de Natal, agora vamos falar da Copa Milclay Leite, aqui no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, que é organizada pelo Antônio Avaí. Boa noite, Antônio. Boa noite, meu amigo Francisco José. E a todos os ouvintes. Estou passando aqui para avisar aí que não tivemos rodada neste domingo da Copa Milclay, mas a partir do dia 7 agora a gente vai ter a rodada com os jogos de domingo. A gente vamos ter os jogos de domingo, dia 7, será Avaí e Cachorrão Oficial no campo A, de 8 horas, primeiro jogo. Segundo jogo,
Sarney City e Escolhido, Campo B, de 9 horas. Terceiro jogo, Real Madrid e Vale Real, de 9 horas no Campo A. Quarto jogo, Cachorrão Original e Atlético Coiote. Esses são os jogos da Copa Meu Coelho Leite, domingo, dia 7 de setembro, valendo pela terceira rodada da Copa Meu Coelho Leite. Mandando um alô para o nosso amigo Álvaro. Alô, Álvaro. Alô, Sandoval. Alô, a galera rapaziada aí da HAP. Muito obrigado, meus amigos. E para finalizar o nosso programa de hoje, vamos finalizar com o nosso amigo Carlos, o professor Carlos, o homem do futebol do Metropolitano de base. Professor Carlos, boa noite. O rebaixamento do ABC foi o fato marcante deste final de semana, infelizmente, de uma forma negativa. O rosário de erros do ABC, desde o início do ano, culminou com esse desfecho lamentável, uma tragédia a campanha do ABC em toda a temporada, uma festival de bobagens desde o início da gestão. O executivo de futebol também não foi feliz nas suas escolhas. O último técnico que veio de fora também acabou de entornar o caldo. Então fica aí a nossa lamentação pelo rebaixamento do ABC, honra e glória do Rio Grande do Norte, e agora vai precisar de todo mundo para soerguer o clube, voltar o futebol do ABC aos melhores dias. Já o América também foi derrotado, embora tenha feito um jogo bastante equilibrado com Santa Cruz e poderia ter vencido tanto um como o outro. Então está em aberto. O América terá um jogo aqui domingo, não será um jogo fácil, até porque o América tem dificuldades no setor ofensivo, nas laterais, de agredir, e o Santa Cruz vem tentar buscar vaga, mas o América também tem um ótimo retrospecto aqui na Arena das Dunas. Só nessa últimas fases aí que não conseguiu vitórias. O que pesa contra é que o América já vai para o quarto jogo contra o Santa Cruz sem ter vencido a outra. Pelo seu lado, a Liga Metropolitana movimentou aí o módulo azul da terceira Copa do Sol no último sábado, um jogo de excelente nível lá no IFRN Parnamirim, onde CCF e Monamir de Nazaré empataram em 2-2, e a equipe anfitriã, a equipe parnamirinense, venceu na cobrança de pênaltis. A Liga Metropolitana segue agendando seu calendário e tem para o próximo domingo, já lá no Centro de Treinamento José Nilson de Sá do ABC, a Recopa Sub-15, com o ABC recebendo Fábrica de Craques. Vale salientar também que estão em andamento os campeonatos da segunda divisão na Paraíba e em Pernambuco. Na Paraíba, o Miramar vem chamando a atenção. Em 3 partidas aplicou 2 goleadas. O Miramar, que tem o camisa 10 Bismarck, natalense do Paço da Pátria, já tem título de campeão nordestino e campeão da Série D de dado. Fica aí uma boa dica para os nossos clubes. E no Pernambucano, o América de Recife também venceu de goleada. O América de Recife, que é o primeiro campeão do Nordeste, está tentando se reestruturar para voltar aos melhores dias. E destacamos também nessa noite de segunda-feira a apresentação do elenco do Clube Esmeraldino, o Alecrim Futebol Clube, né? De tantas glórias, também apresentando seu elenco hoje na cidade de Eloy de Souza, visando o campeonato da segunda divisão. Eu sou o Carlos Magno, meu muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco, também nessa programação de hoje aqui da Rádio Atual. Então, gente, é isso. Nosso programa chega ao final. Queremos só agradecer a todos vocês pela participação, pelo apoio, tá certo? E de coração mesmo, tá bom? E deixando já o convite para a próxima semana. Se Deus quiser, próxima segunda-feira, o nosso programa é realizado apenas uma vez na semana, que é só nas segundas-feiras. Então, já conto com a participação de vocês, novamente aqui, deixando o convite para vocês, tá certo? Desejando para todos, né? Uma ótima noite, uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, a nós todos. Boa noite, Natal! Boa noite, Rio Grande do Norte! Fui! Tchau, tchau!